Ori é a cabeça. É a cabeça propriamente dita. Aqui, ó. Aqui. Né? É onde reside a nossa maior conexão com o sagrado. É onde reside a nossa maior conexão com os orixás, com as linhas de Umbanda. Por isso que a escolha de uma casa séria é importante, porque é essa casa quem vai te iniciar na Umbanda. Eu estou falando de Umbanda, mas eu acho que se estende também ao culto do Candomblé, ao culto da Jurema, se estende também ao culto Tambor de Mina, a Quimbanda, se estende. Porque nós temos que ter um pensamento forte e temos que escolher a casa correta com os pais de santos sérios para que eles possam colocar a mão na nossa Ori. É muito sério, gente. Ori também é a divindade pessoal do ser humano. Ori é onde se manifesta o nosso pai, a nossa mãe espiritual, aonde que existe a nossa conexão com os nossos pais e nossas mães, o orixás. Quando eu falo mão na cabeça, eu estou dizendo literalmente, ritualisticamente falando. Eu não estou falando que nem um suposto pai de santo uma vez me questionou, dizendo que poderia sim colocar a mão na cabeça, porque quando vai no cabelo, o cabeleireiro corta. Nossa, eu dei risada na cara dele, gente. Porque você não entende nada de religião. Você não entende nada. Porque religiosamente falando, né, somente o pai e a mãe de santo que pode colocar a mão no seu ori. Mas vamos nos estender um pouquinho mais sobre isso. O pai e a mãe é responsável por colocar a mão na sua coroa. Logo, é ele que, vamos falar assim, planta o axé, planta a força espiritual na sua cabeça. É ele que planta. Lá no nosso curso no MMF, eu explico muito bem sobre isso, sobre pai espiritual, mãe espiritual, sobre hierarquia espiritual, sobre a hierarquia dentro do terreiro de Umbanda e a hierarquia que deve existir no terreiro. Eu explico muito bem sobre isso. É muito importante que todos vocês entendam que todos nós temos um pai e uma mãe santo. Ou melhor, desculpe, temos um pai ou uma mãe espiritual. E nesse momento, quando nós temos o pai e a mãe espiritual, nós precisamos sim, espiritual que eu falo, orixá, nós precisamos sim dar o respeito, ter o respeito aos pais e às mães orixás. Então nós temos que entender que todos nós temos um pai e uma mãe orixá. E esse pai e essa mãe orixá, ele responde no nosso ori, tanto no terreiro quanto na nossa vida, no nosso dia a dia. Principalmente em casa. Na nossa casa, eu tenho que ter a minha conexão com os meus guias, eu tenho que ter a minha conexão com os meus orixás. Eu não estou falando, gente, de desenvolvimento mediúnico, é diferente de conexão. O desenvolvimento mediúnico, sim, começa na sua casa. É a sua conduta, é a sua conduta moral, a sua conduta ética, a sua conduta do seu dia a dia, e aí onde eu falo, começa a sua educação mediúnica. O desenvolvimento mediúnico começa assim na sua casa. É uma conduta do seu dia a dia. Mas o desenvolvimento mediúnico prático de incorporação se restringe somente ao terreiro. E é muito diferente de conexão. Não é a mesma coisa. A conexão espiritual é a prática diária de fazer orações, é a prática diária de você acender uma vela, fazer rituais dentro da sua casa, estimulando sempre o seu desenvolvimento da sua mediunidade, dos seus campos mediúnicos, e não só de incorporação, todos os tipos de mediunidade que você tem. E o que é mediunidade? Mediunidade é um dom que Deus nos deu para que nós possamos nos conectar com a nossa espiritualidade. Olha, se não me falha a memória, Chico Xavier fazia psicografias na sua casa. E Chico Xavier, para mim, é um dos maiores líderes
espíritas, líderes religiosos que já existiu. Ué, mas ele não tinha medo de se conectar em casa, então? Não, 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 porque ele sabia reconhecer os seus campos mediúnicos, ele sabia reconhecer as mensagens espirituais, ele sabia reconhecer as energias à sua volta. Ah, mas aí você está comparando Chico Xavier a gente? Não, não estou comparando e nem quero comparar e nem devo comparar. Eu estou falando que ele sabia, e você também pode conhecer as energias que envolvem a sua casa, as energias que envolvem o seu lar, que envolve a sua família até. A conexão espiritual diária promove até mesmo uma proteção diária. Porque se você vibra positivo, dentro do seu lar, você vibra positivo, espalhando positividade e espalhando harmonia para o seu lar. Então, se você vibra positivo e se você está se direcionando para a espiritualidade superior, por que você tem medo de se conectar em casa? Por que você tem medo de iluminar o seu anjo de guarda? Por que você tem medo de acender uma vela para o caboclo? Por que você tem medo de acender uma vela para o preto velho? A minha mãe de santo sempre me ensinou: confia primeiro nos seus guias. Dê a oportunidade, dê a chance deles também cuidarem de você. E a primeira coisa que ela pergunta: tá, eu vou te ajudar, meu filho, minha filha, mas o que você já fez aí na sua casa? Quando ela fala o que você já fez, é se eu já acendi uma vela, se eu já fiz um banho, se eu já me preparei, se eu já me conectei com a minha espiritualidade. Para ela saber o que a gente já fez, para ela poder agir de uma forma mais profunda, ou não. Nós não devemos ter os nossos pais e nossas mães de santo como muleta. Devemos ter como zeladores da nossa vida, como orientadores, como pais e mães mesmo. Nosso pai e nossa mãe carnal nos cria para que possamos ganhar o mundo. Nosso pai e nossa mãe de santo nos cria e nos desenvolvem para que nós também possamos ganhar o mundo.